Sejam todos bem-vindos à nossa aula de prova discursiva. Hoje vamos resolver as questões da prova dissertativa, prova discursiva de delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, concurso de 2025. A banca ainda não soltou o espelho de respostas, o gabarito oficial destas questões discursivas, mas nós vamos aqui responder juntos. A ideia é responder aqui em conjunto, eu, professor, junto com vocês, alunos, por meio do chat, comunicando aí, trazendo ideias, trazendo possíveis teorias, respostas, jurisprudência, que a gente acredita que virá aí no espelho da resposta, ok? Então, a ideia de hoje é essa, eu quis pegar essas questões aqui, porque gostei bastante das questões que foi Banca FGV, né? Fundação Getúlio Vargas. As questões estão bastante atualizadas e nessa temática de situação-problema, que a Banca FGV adora, como, por exemplo, para a OAB, né? O padrão da Banca FGV é trazer a situação hipotética, contando aquela historinha, e aí pedir para o aluno responder. Isso, inclusive, na prova objetiva. Dentro aqui da prova discursiva, não foi diferente. No caso da Polícia Civil de Minas, foram 8 questões para 4 horas de prova. 4 horas de prova, 8 questões discursivas, ok? E aí, aquele padrão com 20 linhas também, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente trabalhar isso aqui. Vamos lá, janela. Ok. Então, senhores, tá aqui, ó. Delegado de polícia, foi no período da manhã. Aqui as informações iniciais. E aqui já começa as questões. Vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar bacana. 20 linhas. Vamos começar já com direito administrativo, questão número 1, tá? Dando para todos visualizarem, tá tranquilo aí, tá visível? Cadê o pessoal do chat aí? Manda um hope aí, manda um pronto para a gente começar. Positivo, beleza. Sensacional. Então, vamos ver as questões primeiro, e aí a gente responder. A primeira questão de direito administrativo, você já consegue observar que a Lei 9784 trata de processo administrativo. Questão número 2, tratando aí de norma constitucional, teoria da Constituição. Olha aí, ó. Norma constitucional programática, efeitos repristinatórios, que também tem até uma interligação aqui com o direito civil, né? A gente pode lembrar da LINDB, etc. A questão número 3, um caso concreto, situação, problema também, e aí pediu para tipificar a conduta praticada pelo indivíduo, pelo autor, né, do fato, tentou subtrair o telefone, a providência adotada para apurar crime contra Maria, e aí conjugou o direito penal parte especial com o direito penal parte geral, pedindo para diferenciar crimes materiais, formais e de mera conduta. Então, professor, pode ser que na minha prova venha desse formato? Sim, olha aí, ó. 3 questões com 20 linhas. 20 linhas, então, questões bem extensas. Situação, problema, e aí 3 alternativas dentro de uma questão só, né? Questão 5, também direito penal e legislação, a respeito do furto, as teorias adotadas pelo furto e pelo roubo, teoria da amostro, e aí nós temos teoria da concretácio, e assim sucessivamente, a respeito da qualificadora, e o furto qualificado privilegiado, também chamado de furto híbrido ou furto misto, se ele é admitido ou não, assim como nós temos também no homicídio híbrido, temos aqui a causa de aumento no repouso noturno, o furto qualificado, uma qualificadora, junto com um privilégio. Então, é para dissertar sobre isso aqui. Questão 6, processo penal, a respeito aí da prisão em flagrante, se esta prisão ocorreu de forma lícita ou ilícita, e por isso deve ser homologada ou não pela autoridade policial. Pediu para conceituar provas ilícitas e ilegítimas, isso aqui bem tranquilo, né? Provas ilícitas, que são contrárias ao direito material, contrária
à lei e à Constituição Federal, e provas ilegítimas que são contrárias ao texto do direito processual penal, ou seja, que trata ali de um procedimento. Depois, os requisitos para que os órgãos de polícia judiciária possam fazer uso de veículos apreendidos no contexto de tráfico de drogas. Então, cobrando aqui algo específico da Lei 11.343 de 2006, sequestro de bens dentro do tráfico ilícito de drogas. Show de bola. Questão 7 também, direito processual penal, a respeito aí da reconstituição do fato, ou seja, cobrando provas, meio de prova, meio de obtenção de prova, fonte de prova. Depois, sobre confissão, né? Questão tranquila. A questão 8, interceptação telefônica, conceito e teoria do encontro fortuito de provas. Competência, dentro do processo penal, quem compete processar e julgar ex-deputado federal. Isso aqui é recente, tem entendimento do STF a respeito desse foro por prerrogativa de função, se ele permanece ou não mesmo, quando o indivíduo sai do mandato eletivo dele. Isso aqui interessantíssimo. Então, fechou as 8 questões. Vamos lá, vamos começar do começo, né? Vamos para a questão número 1, vamos ler ela com calma agora, vamos analisar, e aí vamos responder, tá? Vamos responder. Beleza? Diante da relevância da matéria e da existência de discordância que prejudica o processo decisório, está sendo cogitada a elaboração de uma decisão coordenada, com a participação de 4 órgãos, sendo certo que um deles é voltado para a área da segurança pública. Uma das pautas que se pretende discutir é a edição de um ato para estabelecer que todos os procedimentos do Sistema Eletrônico de Informações, o famoso SEI, serão restritos ou sigilosos, sem a necessidade de motivação concreta e específica em cada caso. E você já consegue observar também, puxando aqui a Lei de Acesso à Informação dentro do direito administrativo, que fala que as informações, em regras, devem ser públicas, exceto os casos ali que violem, por exemplo, ou que atentem à questão da segurança, né? A segurança pública, e aí tem as exceções lá, mas vamos continuar aqui. Considerando as normas constantes da Lei 9784, acerca da decisão coordenada e da orientação da STF no tocante à pauta que será levada a debate, responda fundamentadamente e objetivamente, fundamentada e objetivamente. Esse aqui é o bizu de todas essas questões cursivas. Você conseguir responder de forma objetiva, sim, não, foi o crime X, Y, responder de forma objetiva o que está sendo perguntado, e ainda conseguir fundamentar. Então, é sim ou não, por quê? Diante disso, visto que, por quanto, já que, tendo em vista o que dispõe um artigo tal, da lei X, da lei Y, ok? Então, vamos ver o que a questão está cobrando aqui. Indica os 3 processos administrativos em que a decisão coordenada não pode ser aplicada, conforme estabelecido na Lei 9784 de 99, a Lei de Processos Administrativos. Esta Lei de Processos Administrativos traz lá no artigo 11, os casos em que não se aplica a decisão coordenada, tá? E uma delas é a aplicação de sanção penal ou disciplinar, a concessão de licença, revogação de licença, e processos relativos aí ao RH, gestão de pessoas. Então, essas matérias aí, senhores, não tem como ter uma uniformização. Então, por isso que não existe essa decisão coordenada de vários órgãos administrativos, tá? Então, é nesse sentido aí. Vocês conseguiram responder sim ou não? Se perguntasse o que é a decisão coordenada no âmbito do direito administrativo, você iria pensar, decisão coordenada. Então, envolve uma pluralidade de agentes, mais de um autor, mais de uma pessoa, mais de um indivíduo, mais de um órgão, certo? Então, há uma deliberação conjunta. Várias pessoas sentam para decidir algo. Nesse sentido aí, senhores? Sim ou não? Mandei no chat. Enrolar? Ia dar uma embromada? Então, os 3 PADs aqui, ó. Então, já anota aí. Os 3 PADs que não cabe a decisão. Os 3 casos, né? Os 3 processos administrativos. Não vou nem falar PAD, porque PAD é disciplinar.
Artigo 11 da Lei 9784, beleza, Noelton? Se não estou enganado, parágrafo 1º, está lá naquele sentido lá, tá? Exatamente. Essa lei aqui não está, mas, né, vamos trazer aqui um estudo mais aprofundado de direito administrativo, ok? Não está nenhum dos dois, nem do Paraná, nem do RS. Então, vou passar aqui rapidamente, de forma mais aprofundada. Então, digo os 3 princípios administrativos que a decisão coordenada deve obedecer e justifique. Princípios aqui, o guerreiro dá para desenrolar, né? Ainda mais no eventual prova oral, direito administrativo, que está lá no Rio Grande do Sul, né? O guerreiro tem que desenrolar as questões de princípios aqui. Então, vamos lá para a gente chegar nas próximas questões. Legalidade, motivação e impessoalidade. Já até vi algumas questões de prova oral que o guerreiro ele consegue utilizar o princípio da legalidade como carta coringa. Então, se dentro do direito penal, artigo 1º, não há crime se lei anterior que define, não apenas prévia como na ação legal, há uma previsão desta taxatividade, que a norma ela tem que ser clara, deve ser objetiva, não deve dar margem para interpretação dúbia. No direito administrativo também é considerado que todos os atos administrativos devem estar em conformidade com a lei vigente, ok? Motivação que as decisões devem ser fundamentadas e o princípio da impessoalidade, que o direito administrativo não pode pender para nenhum dos lados, assim como o poder judiciário, digamos assim. Então, a decisão ela deve ser objetiva, sem beneficiar uma parte X ou Y, ou prejudicar o interesse de um particular. Bacana? Analise a luz da orientação da STF se os atos editados pelo poder público que genericamente impõem restrição à informação podem ser considerados válidos mediante apontamento do princípio pertinente. Então, esses atos aqui que genericamente impõem restrição à informação, a lei de acesso à informação, como eu disse para vocês, né, ela veda de forma genérica, na verdade, a vedação ao sigilo, ele deve ser de maneira excepcional, certo? O sigilo dos autos deve ser de forma excepcional, ok? Porque a regra é a publicidade dos atos, ok? Sossegados, senhores? Então, nesse sentido aqui, não pode, de maneira nenhuma, fazer uma restrição genérica, indiscriminada de sigilo, até porque é inconstitucional. Então, beleza, vamos avançando, vamos para a questão 2 aqui, a gente vai avançando questão de direito constitucional. Isso aqui, sem sombra de dúvidas, pode cair para os senhores, tá? Então, vamos lá. Eu vou até dar um tempinho para vocês responderem aí. O delegado de polícia, que se encontra à frente de determinada unidade de polícia judiciária do Estado do Alto, recebeu o expediente no qual foram suscitadas dúvidas em relação ao procedimento a ser observado. Em relação ao procedimento, a matéria foi inicialmente disciplinada na Lei Estadual X, vindo a ser objeto de momento posterior de tratamento diverso promovido pela Lei Y, que buscou uniformizar a temática e seus aspectos basilares em âmbito nacional. Então, primeiro momento, uma Lei Estadual X, matéria em relação a procedimento foi disciplinada pela Lei Estadual X, e aí veio a Lei Y alterando o procedimento, buscando uniformizar aí essa temática. Ok, Lei Estadual X, Lei Federal Y. Ocorre que a emenda constitucional W, editada em um terceiro momento, veiculou norma programática que se mostrava compatível com a Lei Estadual X e incompatível com a Lei Federal. E aí, senhores? Controle de constitucionalidade, nesse sentido aqui, hein? Normas constitucionais programáticas. Analise se a norma afeta o procedimento que deve ser observado pelo delegado de polícia, incursionado de forma fundamentada nos seguintes aspectos: os efeitos produzidos na realidade pela norma constitucional programática. Então, obrigatoriamente, você tem que fundamentar em relação aos efeitos desta norma constitucional programática. E aí eu já pergunto aí para vocês responderem no chat, o que é norma constitucional programática? E a presença ou não de efeitos repristinatórios na situação descrita. Sensacional essa questão aqui. O
Depois eu vou verificar a numeração, Noelton, certinho, mas é nesse sentido aí, tá? E aí, senhores? Norma constitucional. Programática. Alguém sabe o conceito, definição de norma constitucional programática? Ou eu posso continuar? Vamos lá, vamos lá. Galerinha deu uma assustada. Bora, senhores. Conceito, definição de norma constitucional programática. Aí, ó, trata do futuro. Definidora de princípios institutivos. Muito bom, para o futuro. Aí sim. São as normas que estabelecem diretrizes, as finalidades a serem perseguidas pelo Estado. Então, é nesse sentido mesmo que vocês colocaram, um modo futuro, ok? Vai depender aí de uma regulamentação infraconstitucional para que ela produza efeitos no caso concreto. Certo, senhores? E aí essas normas programáticas podem ser, aí tem as classificações, né? Normas de eficácia contida, limitada, e aí vai, né? No caso aqui, no caso concreto, norma de eficácia limitada. Certo, senhores? Vamos aqui para o caso concreto. A emenda constitucional W, ela produz efeitos imediatos sobre o ordenamento jurídico. Editada em um terceiro momento aqui, ela veiculou norma programática, mostrava compatível com a lei estadual X e incompatível com a lei federal Y. Então, caso essa emenda constitucional entre em vigor, né, passe ali pelo rito constitucional previsto, ok? E aí ela vai revogar as normas infraconstitucionais ou não? O que vocês acham aí? A emenda constitucional W, que tá aqui, né? Compatível com a lei estadual X e incompatível com a lei federal Y. A lei federal Y vai ser de forma imediata inconstitucional? Pode ser que sim, né? Ela vai ser uma lei federal, depois vem a emenda constitucional, dentro da hierarquia das normas, daquela pirâmide de Kelsen, nós temos uma emenda constitucional em que ela é ali superior, né? Dentro dessa hierarquia constitucional das normas, a lei federal Y pode sim ter a sua inconstitucionalidade superveniente, certo? Efeitos repristinatórios, senhores. Presença ou não de efeitos repristinatórios de situação descrita. Repristinação está lá também na LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Óbvio que não é tema aqui dentro, né, específico, o direito civil, mas para você ver que caiu aqui, ó, dentro do direito constitucional. Então, é sempre bom a gente pegar um estudo mais aprofundado, ainda mais para provas cursivas. A repristinação é a restauração da vigência de uma norma que foi revogada anteriormente, né, porque houve a perda da vigência da norma revogadora, e aí nós, como regra, temos o princípio da não repristinação automática. Certo, senhores? Então, para que haja essa repristinação, o legislador tem que prever de forma expressa. Muito bom, deve ser votado em controle de constitucionalidade. E aí, até fazendo uma revisão no controle de constitucionalidade, nós temos a DIN, a DC e a DPF, certo? Todo mundo tranquilo nisso aqui? Ação direta de inconstitucionalidade. Nós temos aí também a subclassificação da ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E aí o caso emblemático, eu sempre lembro de ADO, a ADO número 26, que tratou ali justamente da falta de norma regulamentadora para punir os atos de homofobia. Então, um exemplo aqui, né, de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que trouxe de forma equiparada, enquadrou as condutas e os atos de homofobia e transfobia aos atos praticados lá na Lei 7716, Lei de Preconceito de Raça ou Cor,
lei de racismo, certo? Só para lembrar. Tranquilo, senhores? Vamos para a próxima questão? Sem novas, né? Direito penal, legislação penal. Em junho de 2018, João, nascido em 97, eu até tem que fazer as contas aqui, hein? Mas vamos lá. Nasceu em 97 e praticou o crime em 2018. Quantos anos ele tem? Vou fazer as contas rapidão aqui. Já é maior de idade, né? Já é maior de idade. Vai ter 23 anos, mais ou menos, 22 anos, que é em junho para agosto, 22. Tentou subtrair o telefone celular de Maria, mediante grave ameaça, consubstanciado no emprego de faca. Graças à intervenção de populares, o autor do fato fugiu sem levar qualquer pertence, não sendo localizado posteriormente. Em seguida, a vítima compareceu à delegacia registrando o ocorrido. Deflagrado o inquérito policial corretivo da ofendida e de testemunhas, as investigações não chegaram à conclusão quanto à autoria delitiva durante anos, sendo certo que, atualmente, o inquérito policial ainda está em andamento. João, em julho de 2025, após descobrir uma grave doença, em julho de 2025, em junho de 2018 ele praticou o fato, em julho de 2025 descobriu uma grave doença, buscando se redimir sobre o seu passado delitivo, compareceu na unidade e confessou os delitos, incluindo infração penal contra Maria. Então vamos lá, com base no caso hipotético, responda os questionamentos a seguir. Tipifique a conduta praticada por João e fundamente. Senhores, qual o crime? Está claro, né? Está cristalino aqui. Um furto tentado. Tentou subtrair o telefone de Maria mediante grave ameaça, consubstanciado no emprego de faca. Furto tentado ou roubo? Tem ninguém para me corrigir do furto tentado? Pelo amor de Deus. Bora, senhores. Indique a providência que deverá ser adotada pela autoridade policial no inquérito para apurar o crime praticado contra Maria. Justifique. Diferenciar os crimes materiais formais e de mera conduta. Vamos por partes. Primeiro, furto ou roubo? Óbvio, se tem ameaça, né? Roubo. Ah, o Rafael mandou aqui. Sensacional. Roubo qualificado ou majorado? Majorado, né, Rafael? Muito bom. Roubo majorado pelo emprego de arma branca. Ok. Então, aquela respostinha padrão, né? Inicialmente, tem-se que, ou em um primeiro momento, cumpre salientar, severa-se que a conduta de João se amolda ao tipo penal do crime de roubo, o delito de roubo tentado, majorado pelo emprego de arma branca. Ele tentou subtrair, a gente tem que lembrar que é tentado, certo? Aí pode colocar artigo 57 do Código Penal, acumulado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Trata da tentativa. Beleza. Providência que deve ser adotada pela autoridade policial no inquérito para apurar o crime praticado contra Maria. Providência policial, senhores, o cara chegou lá para confessar o crime. O inquérito já está rolando. Então, provavelmente, o relatório final do inquérito remetendo os autos ao Ministério Público. Pode ser que seja um despacho, vai fazer a oitiva dele ali, né? E vai remeter o inquérito para o Ministério Público. Nesse sentido aqui. Olha que a questão falou que deflagrou o inquérito policial. Se não tivesse a deflagração do inquérito, ele instauraria, né, ali uma verificação preliminar de informações, um VPI. Algo nesse sentido aqui. Tem como fazer o flagrante? Com certeza não. Falou junho de 2018, depois ele chegou lá em 2025, então não tem como fazer um APF. Então faz ali uma oitiva dele, né? E caminha os autos para o MP. Confissão. Lembrando aqui, a confissão, ela pode ser retratada lá na frente? A confissão é retratável? E aí, senhores? Menor de 21 na data do fato, maior de 70 na data da sentença, tem direito à causa de diminuição de pena. E ainda também caso de prescrição. Perfeito. Reduz pela metade. Perfeito. Como aqui, né, mandou a providência adotada pela autoridade policial,
vai fazer oitiva e vai encaminhar para o MP. Com certeza, ser reconhecida a prescrição. É bom colocar na resposta, pode ser que o espelho venha nesse sentido. Difícil, mas tem essa possibilidade. Então, vamos lá. Indica providência, nesse sentido aí. A prescrição, e nós temos a pena máxima combinada em abstrato do crime de roubo, de 4 a 10 anos. Tem a majorante do emprego de arma branca, que seria 2/3, né? 2/3, a majorante. Então, dá para fazer o cálculo aí, mais ou menos. 10 anos diminui ali, né? Pela metade, caso de prescrição. Sensacional. Então, ele tinha 20 anos. Beleza, senhores? C. Diferenciar crimes materiais, formais e de mera conduta, indicando a natureza do delito perpetrado por João. Qual deles, né? Aí, o examinador da banca e BAD considera o roubo como crime formal. Mas vamos lá, né? Um terço a metade, senhores? Então, retifica aqui, um terço a metade. Vou até abrir aqui o Código Penal. Primeiro, 2/3, 2018 teve alteração. Vou até abrir aqui a tela do... Tração de preto de arma branca, um terço a metade. Parágrafo segundo todo de um terço a metade. Perfeito. É isso mesmo. Retificado. E aí? Roubo, crime formal, material ou de mera conduta? Isso aí é interessante, porque prova discursiva dá para a gente fundamentar os três lados, né? As três vertentes. Mas para uma objetiva foi tenso, hein? Primeiro, vamos começar com crime material. Crime material. De início, para a classificação do crime formal, material e de mera conduta, o que a gente analisa? O resultado naturalístico, certo? Para o crime material, ou também chamado de crime material, a gente tem que lembrar que no crime material, existe a produção de um resultado naturalístico, que é a modificação do mundo exterior. Então, para que haja a consumação do crime, tem que haver esta produção de resultado naturalístico, ok? Por exemplo, aí, obviamente, o homicídio. O caso clássico, artigo 121. Crime formal, senhores, também chamado de consumação antecipada, né, para alguma parte da doutrina de Kleber-Masson, por exemplo, foi a que eu li aqui. Os crimes formais, embora, obviamente, pode ter o resultado naturalístico, a consumação do crime ocorre com a mera prática da conduta. Então, por isso que alguns chamam de consumação antecipada. Porque, independentemente da produção do resultado, se ele ocorrer ou não, o crime já vai ter consumado. Então, o resultado ele é previsto, mas não é imprescindível, não é estritamente necessário. Então, ele pode servir ali também como exaurimento ou agravamento da situação. Ok? E aí, crimes formais, nós temos diversos, né? Nós temos a concussão, nós temos ali dentro da administração pública os crimes de corrupção passiva e ativa, todos esses são crimes formais, extorsão mediante sequestro, e assim sucessivamente. Dentro, nessa seara aí, né? Nesse sentido, nós temos ainda os crimes de mera conduta. Relembrando, não exige a produção do resultado naturalístico. Então, a própria conduta do agente já configura o crime, independentemente de qualquer alteração. Então, violação de domicílio, caso clássico, artigo 150 do Código Penal. Perfeito, senhores? Exatamente. Nexo causal, Klaus, Roxin, Jacobs, nesse sentido mesmo. Então, acho que deu para revisar aí
essas três vertentes do direito penal, essas três classificações. Vamos avançando aqui, então. O Rafael colocou: crimes materiais exigem resultado naturalístico, crimes formais, embora possa existir o resultado naturalístico, não é necessário. Boa. Crimes de mera conduta, não há resultado naturalístico, há apenas um resultado jurídico. Show de bola. De forma resumida, né? Sensacional, matou. Sensacional. Aqui ainda tá certo. Beleza. Questão 4 de direito penal. Vamos ver aqui. Vamos ver o caso concreto, a situação. Carolina, depois de ser ameaçada por Bruno, seu marido, compareceu a sair da delegacia da mulher em Belo Horizonte, solicitando condições de medida protetiva de urgência. Caminhado expediente do Poder Judiciário, o juízo competente concedeu as medidas solicitadas, abrangendo, entre outras, o distanciamento mínimo de 300 metros e a proibição de manutenção de qualquer tipo de contato com a ofendida, por um prazo de 180 dias. Então, houve a solicitação da medida protetiva pela mulher e o juiz determinou aí o distanciamento mínimo de 300 metros e a proibição de qualquer contato com a ofendida. 180 dias, prazo de 6 meses. Bruno, apesar de ser cientificado sobre o conteúdo do provimento jurisdicional, então ele foi intimado, e ainda assim invadiu o domicílio de Maria. Eu falei agora, violação de domicílio, né? Ameaçando-a de morte, caso ela não reatasse o relacionamento amoroso entre eles, que estão atualmente separados. O pedido ligou para a polícia militar, capturou a agente flagrante caminhando na unidade policial. O base cenário, à luz das posições da Lei 11.340 de 2006, responda de forma fundamentada aos questionamentos a seguir. Caso o Bruno seja condenado pelo crime de cumprimento de medida protetiva de urgência, será cabível a aplicação na dosagem das penas da agravante previsto no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal? Isso aqui foi questionado nos tribunais superiores. Justamente essa questão aqui da agravante junto com a causa de pena, com o caso de aumento de pena, né? Desses dois casos aqui, da Lei Maria da Penha e quando há esse descumprimento de medida protetiva de urgência, né? Seria bis in idem ou não a dupla punição pelo mesmo fato. Vamos ver a B. É juridicamente adequado delimitar temporalmente o prazo de duração das medidas protetivas de urgência em benefício das mulheres com contexto de violência doméstica? Então, é juridicamente adequado colocar um marco temporal, por exemplo, 180 dias? C. Indica a forma de violência doméstica familiar caracteriza a conduta de Bruno ao ameaçar Maria de morte, caso ela não reatasse o relacionamento amoroso entre eles e fundamente. Então, lembrando lá o artigo 7º da Lei Maria da Penha, 5 formas de violência doméstica familiar contra a mulher: física, moral, sexual, patrimonial, psicológica. Física, moral, patrimonial, sexual, psicológica. Isso mesmo, 5 formas de violência doméstica. E aí, senhores, vamos começar do começo, né? A letra A. É cabível a aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha F? Então, vamos ver o que diz o artigo 61, inciso 2, a linha F, os casos de agravantes genéricas do direito penal. Então, o que trata lá a linha F? Com abuso de autoridade ou prevalecente de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Então, desde 2006 tem essa agravante, e isso aí foi bater lá no STJ. Pode aplicar o aumento de pena junto com essa agravante? Sim ou não? Configura ou não bis in idem? Responde aí no chat, senhores. Exatamente. Era permitido. Consulta. Mas era meio óbvio também essa linha F, né? Com abuso de autoridade.
Deixa eu até compartilhar a tela aqui do... Tela inteira aqui, vai ser melhor, tela 2. Aqui, ó. 61. São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem, qualificam o crime. A reincidência do agente cometido por motivo fútil, torpe, para facilitar a execução. Deixa eu aumentar aqui. A execução, ocultação, impunidade, vantagem de outro crime, traição emboscada mediante simulação, recurso dificultou o turno possível de defesa do ofendido, emprego de veneno, fogo, asfixia, tortura, acidente, incidente de mão cônjuge, por fim, com abuso de autoridade prevalecendo das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Então, vamos lá. O entendimento do STJ, senhores, é que, vamos lá, para a sexta turma, ainda é divergente ainda, para a sexta turma do STJ, a aplicação da agravante em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha não configura bis in idem, tá? Porque eles entendem lá que a Lei Maria da Penha é justamente para agravar a situação mesmo, né? Para tratar com mais severidade os casos envolvendo violência doméstica familiar contra a mulher, ok? Eles usam lá recrudescer, a palavra que eles usam. E, senhores, para a quinta turma, a aplicação da agravante configura bis in idem. Então, há esses dois julgados do STJ. Interessante. Então, o STJ, ele, na verdade, ele diverge sobre a possibilidade ou não de aplicar essa agravante. Então, para a sexta turma, a aplicação da agravante não é bis in idem, ou seja, pode aplicar os dois em conjunto. Já para a quinta turma, configura-se bis in idem, tá? Ok, senhores? Vamos para a próxima pergunta. É juridicamente adequado delimitar temporalmente o prazo de duração dos medidas protetivas de urgência? Na verdade, assim, né, na prática, a maioria dos juízes colocam 6 meses, prazo de 6 meses. Mas e aí? Então, Gabriela, temos os dois posicionamentos. Tema 1197 da STJ. É exatamente esse mesmo. Sensacional, é esse aí mesmo. E aí? E agora, é juridicamente adequado delimitar temporalmente o prazo de duração das medidas protetivas de urgência em benefício de mulheres em contexto de violência doméstica familiar? Justifique. Vocês entendem como o julgado aqui, né? Opa. Aí. O que o STJ vai entender? Alguém? Outra pergunta. A Lei Maria da Penha estabelece algum prazo para a duração das medidas protetivas de urgência? Possui validade? Vamos lá. O STJ, senhores, o STJ possui alguns julgados no sentido de que não é adequado limitar o prazo de duração das medidas protetivas de urgência, tá? Então, é enquanto perdurar o risco. É nesse sentido mesmo, Rafael. Beleza? Os julgados do STJ, a jurisprudência que prevalece, é nesse sentido. Até porque, e aí, a Lei Maria da Penha estabelece prazo de validade? Não estabelece. Justamente porque a,
As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar. É para evitar que o cara vá lá e cometa o crime do artigo 24A. Então, de forma cautelar e satisfativa. Deve satisfazer ali os pedidos da mulher. Então, é para proteger a vítima de um perigo, ok? E evitar, né? Evitar aí o mal maior. Então, essa proteção ela não pode ser temporária, se o risco, obviamente, se o risco perdurar, se o risco permanecer. Então, a lei não estipula prazo e, juridicamente falando, eu ia nesse sentido aqui de que não é correto limitar temporalmente o prazo de duração das medidas protetivas de urgência. Porque deve estar justamente ligado aí à persistência da situação de risco ou não para a mulher. Beleza, indica a forma de violência e caracteriza o conduto de Bruno ao ameaçar Maria de morte, caso ela não reatasse o relacionamento amoroso entre eles. Nós temos a violência física, vou até abrir aqui, a lei 11.340 de 2006, no artigo 7º, ela vai delimitar certinho os 5 casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, deixa eu colocar aqui, violência física, qualquer conduta que ofenda a integridade física dela, né, ou saúde corporal, violência psicológica, conduta que cause dano emocional, diminuição da autoestima, que prejudique o seu desenvolvimento, que visa degradar as suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, aqui que está o fim do gato, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração, limitação de direito de indivíduo. Então, se eventual prova discursiva de vocês, CFO, vim lá perguntando, cite as 5 formas de violência doméstica familiar e exemplifique pelo menos 3. Você tem que desenrolar pelo menos 3 casos, ter essas 3 formas de violência dentro da cabeça aqui, memorizadas, né? Violência sexual, qualquer conduta que constranja a mulher, ou seja, que obrigue a mulher a presenciar ou manter, participar de relação sexual, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força, que, de qualquer modo, sua sexualidade peça utilizar método contraceptivo, ou que force o matrimônio ou a gravidez, limite ou anule os seus direitos sexuais e reprodutivos. Violência patrimonial, lembra dos bens, né? Literalmente, patrimônio dela, retenção, subtração, destruição de seus objetos, instrumentos, documentos, bens, valores, direitos, recursos econômicos. Violência moral, qualquer conduta configure calúnia, difamação, injúria. Então, nesse caso aqui, ele ameaçou, vai ser violência psicológica. Muito bom, José. Sensacional. Fechou? Violência psicológica, é o que está aqui. Fundamente, né? A forma da violência, então, violência psicológica, e pediu para fundamentar nesse sentido. Vamos ver as outras? Dá tempo de ir mais, vamos embora. Após escalar um muro de elevada altura, Lucas, primário, portador de bons antecedentes, às 3 horas do dia 27 de julho, ingressou no imóvel de Caio, que se encontrava dormindo, possando rapidamente de bens móveis de propriedade do ofendido avaliados em R$ 800. Contudo, os policiais passaram pela região, visualizaram o momento em que Lucas adentrou e saiu do imóvel, capturando em flagrante, caminhando na sequência presidente da autoridade policial para fins de adoção de medidas constitucionais legais. Com base em cenário hipotético, na jurisprudência, expõe de forma fundamentada. Diferenciar a luz do momento consumativo do crime de furto, as teorias da amócio e da posse mansa e pacífica. Então, aqui ele apossou rapidamente dos bens e logo em seguida foi preso, né? É cabível o reconhecimento da qualificadora inerente à escalada, com base na palavra dos policiais que capturaram Lucas em flagrante sem que tenha ocorrido a perícia? O entendimento do STJ é recente também, ó. Sensacional. Admite reconhecimento do furto qualificado privilegiado? Deve ser reconhecida causalmente, atinente a repouso noturno? Então, questão 5, primeiro, diferenciar a teoria da amócio. Da teoria da posse mansa e pacífica, né? É isso que ele quer, diferencie
as teorias da Amócio e da posse mansa e pacífica. Ainda tem da concretácio, da apreensio e outros mais. E aí, senhores? Teoria da Amócio. Alguém lembra aí para fundamentar, para jogar aí, de forma resumida, no chat? E a teoria da posse mansa e pacífica? Vamos pela lógica, né? A teoria da Amócio é a teoria adotada no Código Penal brasileiro. Então, já dá para fundamentar nesse sentido aqui. Já dá para iniciar a sua linha aqui, né? Primeira linha, nesse sentido. Então, a teoria da Amócio dispõe que o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse. Então, mesmo que haja a prisão do autor, a apreensão do bem, teve a inversão da posse, o crime foi consumado. E também não é necessário, para a teoria da Amócio, não é necessário a posse mansa e pacífica do objeto, do bem, da res furtiva. Beleza. Já a teoria da posse mansa e pacífica, só você ir pela lógica, exige que há, além da inversão da posse, o agente detenha essa coisa de forma mansa e pacífica. Ou seja, para essa teoria, o crime só se consuma quando o agente obtém a posse definitiva da res, da coisa. Então, ele tem que levar ela para um lugar seguro e ficar lá, moita, né? Sem ser perseguido ou ser descoberto. Nesse sentido aqui. Então, muito bom, Rafael. Pode fundamentar nesse sentido também. A posse mansa e pacífica é necessário que o agente saia da esfera da vigilância da vítima. Justamente. Porque ele fique moito ali, né? Quietinho. Beleza, é cabível, então tá tranquila. É cabível o reconhecimento da qualificadora inerente à escalada com base na palavra dos policiais militares que capturaram Lucas em flagrante sem que tenha ocorrido a perícia técnica? Então, a palavra dos policiais militares que viram que ele escalou lá, né? Ele escalou o muro de elevada altura. O juiz pode decretar, pode sentenciar nesse sentido aí, senhores, para ter o reconhecimento da qualificadora do arrombamento, é necessária a perícia técnica. Isso aí é tranquilo, né? Obviamente que se os vestígios também não tiverem desaparecidos. Então, o artigo ali 157, salvo o melhor juízo, que trata do exame de corpo de delito, 57, 158, que vai tratar da cadeia de custódia, diz que o exame de corpo de delito é obrigatório nas infrações que deixam vestígios. Então, e uma das espécies do exame de corpo de delito é justamente essas perícias. Então, nesse sentido aqui, senhores, em relação a arrombamento, é tranquilo. No caso da escalada, a regra também é da necessidade do exame pericial. Porém, o entendimento do STJ é que, caso essa circunstância da qualificadora seja visualizada por policiais militares, então pode haver sim a dispensa do exame pericial. Quando estiver presente nos autos aí, no processo, né? Esses outros elementos que concluam pela existência da qualificadora do delito. Então, é nesse sentido aqui. Beleza? Pelo menos para alguma coisa a palavra do polícia está valendo, né? Essa palavra nossa aqui, ultimamente, os tribunais superiores estão arrebentando, mas então tá aí um julgado pró-polícia. Se admite reconhecimento do furto qualificado privilegiado? Então, quando há uma qualificadora e a primariedade do réu, o pequeno valor da coisa, trata do privilégio, isso aqui está batido já, né? Isso aí é tema já superado, já batido já. Mas
que pode, né, vir cair em prova. O reconhecimento do furto qualificado privilegiado pode ser admitido desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Padrão. Padrão. Em relação ao meio ou modo de execução do crime. Como é o caso aqui, né? Deverá ser reconhecida a causamento de pena atinente ao repouso noturno. O cara estava dormindo 3 horas às 3 horas, né? Do dia 27 de julho. Às 3 horas. Agora, vamos lá. STF já decidiu que a causa de aumento do repouso noturno pode sim ser aplicada junto com o furto qualificado. STJ já entende que não, tem julgados do STJ que não incide essa causa de aumento de pena no crime de furto qualificado. Beleza? Mas acho que o entendimento que prevalece é do STF, tá? Pode sim haver essa causa de aumento de pena atinente ao repouso noturno junto com o furto qualificado aqui pela escalada. Senhores, tranquilidade. E vou deixar para responder as próximas questões na próxima aula. Pelo menos deixar gravado e disponibilizar para vocês. Razão do tempo aqui, né? Para não ficar uma aula muito grande, deixar as aulas aí de no máximo 1 horinha. Então, obrigado a todos aí que compareceram, que participaram. A galera participou, trouxe os julgados do STJ, trouxe os artigos das leis, sensacional mesmo. Eu espero ter contribuído com vocês. Vamos ter mais aulas. Eu vou responder também as questões que nós fizemos, né? A grande maioria, na verdade, até eu que escrevi, junto com o professor Ricardo Ziegler. Então, vamos responder aquelas questões lá também, que já contam com espelho, mas quero trazer aqui para vocês alguns comentários também e fazer algumas aulas em conjunto com o mestre Ricardo Ziegler também, em breve, tá? Então, essa semana tivemos 3 aulas, salvo melhor juízo, tivemos 3 aulas, semana passada também. Semana que vem a gente quer manter esse padrão aí, tá? Treinem bastante, escrevam muito, peguem essas questões aqui, escreva em casa. Nós temos mais questões, tem também as questões de delegado da Polícia de Santa Catarina, que eu quero fazer. Então, tem muitas questões aí disponíveis, questões de prova discursivas não falta, só na plataforma tem mais 50, e a gente vai fazendo mais aulas, corrigindo essas questões aqui, tá? Para trazer mais conteúdo, mais saber para vocês. Essa que é a ideia. Obrigado aí, tamo junto, até depois do fim, ADF, é essa porra mesmo. Valeu, tenha um excelente dia, uma excelente noite. Para quem está vendo à noite, é nóis.